de volta para o terceiro e último bloco da Opinião Pernambuco. Hoje nós falamos sobre os desafios da maternidade. Participam do nosso programa Ana de Andrade Lima, psicóloga, Leila Katz, obstetra, e Fernanda Capibaribe, professora do Departamento de Comunicação da UFPE. Recentemente aí as redes sociais tiveram propondo às mulheres, uma mulher passava para outra o desafio de postar 3 fotos falando do que era mais difícil ou do que era melhor em ser mãe. E uma das participantes se negou a fazer esse desafio e escreveu o seguinte: amo meu filho, mas odeio ser mãe. Ela foi bastante recriminada e foi banida dessa rede social. Então, hoje as redes sociais também acabam sendo um fator a ser levado em conta, nessa equação que é ser mãe? Eu acho que sim. Existem vários grupos sobre mães, né? Grupos de mães, mãezinhas, mães feministas nas redes, né? E o mais contraditório é que eu estou num grupo de mães feministas e eu fico irritada às vezes de ler as postagens, porque quando vem alguma mãe com algum tipo de relato, ou de depressão pós-parto, ou de não desejo de continuar sendo sobrecarregada com as demandas da maternidade sem ter o apoio do companheiro, o que vem normalmente de respostas, são várias mulheres, mães que fazem parte, são respostas que continuam reverberando a culpa e continuam reverberando a necessidade dela assumir todas as tarefas, assumir a tripla jornada e entender o companheiro. Isso é muito comum. Né? E é um grupo de mães feministas. Aí eu penso, nossa, se nessa seara a gente está vivendo esse tipo de feixe discursivo ainda, se nesse grupo aí, imagine em outros grupos que nem se colocam como feministas, ou seja... E voltando um pouco ao que você falou de ser mãe, uma coisa não exclui a outra. E outra coisa, pensar o que é que ela está pensando que é ser mãe, porque se é essa sobreposição de tarefas e fazer tudo de um jeito, né, sem ter um espaço para si, sem contar com ajuda, realmente fica difícil ser mãe desse jeito. Exatamente. Né? O que ela quis dizer com isso é o que a gente também imagina do que é ser mãe. Né? É verdade. O que é que seria realmente ser mãe? Exato. Se os papéis não fossem tão mal divididos, né? Exatamente. O que a gente Tudo que precisa está se entender cobrando é na isso, hora de querer ser mãe, né? Porque não tem Qual é o formato? Qual é a ideia? Mas parece, na verdade, que existe esse formato, né, que está predefinido. Dessa doçura, dessa paciência sem fim, né? É a mãe cândida, sempre paciente, acolhedora. Que existe, mas existem os momentos de perder a paciência, de não querer fugir, né? De não aguentar. Isso tudo acontece. E o limite do acolhimento é a rede de apoio que você tem também, né? Como é que você vai ser acolhedora com uma criança se você está vivendo sobrecarregada, exaurida, né, o tempo todo, né? Então, assim, ainda tem essa cobrança, como se você não pudesse uma hora falar assim, eu não quero essa isso, demanda subjetiva, né? É muito grande, essa vida, exatamente. Por que eu tenho que querer essa vida? E aí gera também muita autocobrança, essa culpa, essa cobrança externa e também uma autocobrança por parte das mulheres. E assim, eu acho que é muito difícil, né? Por exemplo, como eu estava falando no intervalo entre a gente, o que é que acontece? A cobrança é igual para os dois no que aparece. No que aparece, no trabalho. Então, por exemplo, um homem e uma mulher que trabalhem numa fábrica, por exemplo, num emprego igual, eles vão chegar em casa, de noite o homem vai descansar. E a mulher vai ter que fazer tudo o que, teoricamente, a sociedade coloca que cabe a ela, enquanto que as tarefas são iguais. Então, né? O sucesso na carreira que um ou outro obtém, com certeza o sucesso da mulher é muito mais valoroso, né? Então, vindo para o mundo acadêmico, por exemplo, que é o que eu vivo, então, um doutorado, né, Fernanda? Quando a gente consegue terminar um trabalho desse, é uma coisa muito mais difícil, porque o homem vai fazer o doutorado, geralmente a companheira faz o quê? Se dedique a isso, eu vou tirar as crianças de casa, né? Para você poder se concentrar e tal. E outra coisa é fazer um trabalho científico, amamentando um bebê, empurrando um carrinho, fazendo supermercado de noite, entendeu? Entre uma coisa e outra, eu também. Então, é difícil. É muito difícil, sendo mãe solo, às vezes, em certos momentos. Então, é complicado. Exatamente. É muito... Então, quando uma mulher, por exemplo, eu vejo, consegue obter um sucesso desse, eu sei que ela, sim, eu tiro o chapéu, porque eu sei do sacrifício que foi
porque não existe apoio. E a cobrança, por exemplo, é igual. E não existe, inclusive, o apoio jurídico, porque se hoje a gente falar em licença paternidade, o maior tempo que um pai fica são 20 dias, se ele for funcionário público em determinadas áreas, né? É uma piada. É uma piada. Parece assim, que o papel do pai é mesmo prover materialmente e que o afetivo fica por conta da mulher. Todo o resto fica por conta da mulher. É todo o sistema que contribui para que a maternidade vire maternagem, né? Seja essa obrigação, essa culpa e cobrança permanente, que a paternidade seja um adendo ou um favor. Que isso gera muitos problemas, não só para as mães, mas como para as crianças e depois futuros adultos e adultas também. Que vão também repetindo que é essa paternidade engrenagem. que vão reproduzindo, reiterando isso. Que é essa paternidade, é a paternidade como um floreio, é a paternidade como um adendo. Quantas vezes eu já não perguntei para amigos, conhecidos, homens, eu sou pai, sim. Aí eu sempre pergunto, você fica com seu filho ou sua filha com que frequência? Eu pego uma vez a cada 15 dias e achando que é um mega paizão. Aí eu sempre pergunto, vem cá, entre uma vez que você pega a outra, ou seja, nesses 15 dias, os seus filhos ou filhas, eles não comem, não vão na escola, não dormem, ficam congelados ali, né? Porque ainda existe no Brasil, infelizmente, eu acho que todo o sistema corrobora para isso, essa ideia de uma paternidade como um favor. Né? Que é assim, é um adendo. Aí, os homens são exaltados quando eles são pais presentes. Quando eles pagam pensão. Enquanto as mulheres, elas não fazem mais do que a obrigação, né? Sendo mães presentes. Porque a criança precisa de presença de pais e mães. Mas, doutora Ana, como é que as mães podem ensinar seus filhos homens a serem diferentes? Porque eu acho que a mulher também pode ter um papel muito proativo nisso aí, né? Nessa formação masculina. Como é que elas podem ensinar os filhos a serem cuidadores? Bom, eu acho que pensando em primeiro lugar do pai nessa história, né, ou do par, mas pensando num casal, né, de homem e mulher, colocando o homem nessa engrenagem, cuidando para ter uma divisão mais equitativa em relação aos cuidados. Uma vez eu li em algum lugar que era assim, seu filho sabe, perguntei ao pai, você sabe o nome do colega dos seus filhos, dos colegas, dos melhores amigos dos seus filhos, uma coisa assim, dos seus filhos pequenos. Então são coisas pequenas do dia a dia que às vezes a gente vai não abrindo espaço e não também deixando vago para ser ocupado, acontece isso também, né, como mulher. De ir ocupando, de ir cuidando e não deixando, tem isso. E de cobrar um cuidado e colocar os meninos e podendo fazer ter um cuidado em relação a essa questão de gênero, de associar um valor a um determinado gênero, né? Como se menino não pudesse ser tal coisa ou menina tivesse que ser. Porque se a gente for ver antes, em relação à infância, no tipo das brincadeiras, nos brinquedos, né? O que é direcionado aos meninos, o que é direcionado às meninas, de algum modo a gente vai, exatamente, a gente vai construindo uma cultura do cuidado para as meninas, de um cuidado interno, onde as meninas ganham bonecas e ferro de passar e cozinha, e os meninos ganham espada, super-heróis, são os fortes. Então, a brincadeira dos meninos é para se lançar no mundo, a das meninas é uma coisa mais doméstica, do cuidado. Exatamente. Então, eu acho que a gente, como cuidadores de crianças, a gente pode ir desconstruindo um pouco essa ideia de que existem coisas de meninos e de meninas. Nas brincadeiras, nos experimentos de pintar a unha, enfim, e esse é um de usar boneca. Que aí eu acho que isso é do cuidador de uma forma geral, não é só a gente em casa. E uma mulher que não queira ser mãe também. Porque a gente também não dá para pensar que é uma coisa tão micro que a gente vai conseguir alguma coisa. A gente precisa pensar numa política mais ampla. Porque uma coisa que eu noto é que às vezes quando você tem famílias com arranjos um pouco diferentes, que é o meu caso, às vezes existe um estranhamento geral. Então quando você tem uma inversão desses papéis, quando o companheiro ele é o maior cuidador do filho, aí você vê que nos espaços, às vezes até no colégio, né, a cartinha é direcionada à mãe, mas aí exatamente já existem escolas que foram confrontadas e que já mudaram esse tipo de comportamento. Então a gente precisa também começar a mudar isso mais amplamente, né? Exato. Fora, em casa, claro, e também fora, para mostrar que esses papéis diferentes, mas é impressionante como as pessoas estranham, né? Quando você tem até porque as mulheres também têm direito a não querer ser mãe. Né? Isso também é outro ponto. E ela não tem que ser taxada como fria ou egoísta porque ela não quer exercer esse papel. Não é? Vocês acham que a sociedade já começa, de alguma forma, a enxergar isso um pouco diferente?
para a gente não ficar estagnado, não é nesse, porque a gente ainda reproduz muito discurso machista, muita ação machista nessa lógica aí da paternidade, maternidade, na maneira de criar as crianças, na maneira que a gente vai constituindo sujeitos e identidades de gênero. Mas assim, para a gente não ficar engessado nisso, porque a sociedade ela está em permanente mudança e eu acho que as mulheres têm se projetado no mercado de trabalho, as mulheres têm reivindicado espaços diferentes, então sobre que não o doméstico, né? Então sobre essa coisa do papel com os homens. Quando eu tenho 2 filhos meninos, enfim, que nasceram com pênis, né? Que lá em casa eu sempre disse a identidade de gênero e a sexualidade aqui é livre e sempre estimulei politicamente a não reproduzir coisa de menino, menina. É um desafio, por quê? Porque quando essas crianças elas saem para a escola com uma blusa rosa, né? Que meus filhos estudavam na escola sem farda. Aí as pessoas olham e falam, é coisa de menininha. Se o meu filho pediu uma boneca, ele levou para a escola. Aí você tem que preparar essas crianças também para todo o rechaço da sociedade que vem desse estranhamento. Exatamente. Mas isso é um papel político e eu tenho certeza que essas crianças vão crescer adultos que não vão mais reproduzir isso. É um desafio. Em relação aos pais, quando eu tive filho, 2 meninos, eu disse em alto, bom tom e muito claramente, falei, olha, tirando o leite materno que você não tem, todo o resto você vai fazer desde o primeiro momento. E isso aconteceu. Então, eu acho que também é claro que existem situações confortáveis para que isso aconteça e outras não. Tem homens que simplesmente vão embora ou se recusam a fazer, né? Mas eu acho que é um papel político da gente como mulheres e mães também, a gente chegar para os caras e falar, você não está me fazendo nenhum favor. É o seu filho, a demanda e a responsabilidade é tanto para você quanto para mim. Você só não tem leite materno. O resto tudo você abre a fazer. Isso daí é que eu acho bem engraçado, assim, né? Quer dizer, engraçado eu estou falando de forma irônica, porque eu vejo que existe um estranhamento enorme das mulheres que não querem ser mãe. Não querem, não têm esse desejo. Agora, esse cara que faz um filho e vai embora, é isso que ele está fazendo, né? Exatamente. E isso a sociedade acha tranquilo. Acha normal. Acha normal, né? Exatamente. Não, então a mulher vai arcar com isso. Mas isso é isso que ele está fazendo. Ele está escolhendo não ser pai. A gente diz no feminismo é um doador do esperma. Exatamente. Né? Então, faz o filho e vaza, não se sente nem um pouco obrigado. E a sociedade achar isso ok, ainda defende em muitas situações os homens, dizendo, mas ele teve que trabalhar, mas a mulher era isso, era louca, ela era chata. Foi ela que não se cuidou e pronto. Quando ela decide não ser mãe... foi um estado que sofreu muito com essa questão agora, né, com a questão do Zika vírus, né, da doença com uma formação que teve a quantidade... muitas mulheres foram abandonadas. E ainda foram culpadas por terem adquirido a doença, não é? Totalmente. Não é? Bom, a gente está chegando ao fim do programa. Eu queria 1 minutinho cada uma, consideração final. Começa? 2 minutos, aliás, para as 3. 2 minutos. O que é que vocês têm a dizer nesse Dia das Mães? Está chegando. Eu acho que Dia das Mães, assim como o Dia das Mulheres e outros dias que são dias que envolve uma política muito grande, são dias da gente pensar politicamente, né? Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar nesse programa, porque eu acho que nos diversos setores da sociedade onde a gente frequenta, esse tema é um tema que ainda é um tabu em vários lugares, é um tabu nas redes sociais, no grupo de mães feministas, é um tabu dentro das próprias discussões feministas, essa questão da contradição da maternidade, ou, né, das escolhas em relação a não ser mãe ou não querer ser aquela mãe onde está tudo perfeito. Não vou me alongar, mas assim, eu acho que esse é um tema extremamente importante de pertinência não só para as mães, como para pais, mulheres que não querem ser mães, que estão assistindo o programa, porque essa discussão ela precisa ser trazida à tona, desromantizar a maternidade e empoderar uma maternidade consciente e política que envolva não só a mãe abandonada, mas outros sujeitos que estão incluídos nessa experiência. Obrigada. Doutora Leila, doutora Ana, muito obrigada. Nosso tempo é curto. Acabou. Desculpem, voltem outras vezes. Tudo bem, obrigada. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.